Aqui é o Diogo Aguilar e esse é o Up to Eleven, o local que eu trago as mentes mais brilhantes do país que vão além do 10 e ultrapassam o limite para deixar um legado para a nossa nação. E nesse papo eu vou tentar extrair o máximo de insights e pontos de inflexão que levaram essas pessoas para o nível e o momento atual que elas estão hoje. E hoje eu tô aqui com Alfredo Soares, nascido no Rio de Janeiro, 1987, empreendedor, vendedor e marqueteiro, escritor de best-sellers, já vendeu empresas, fez IPO nos Estados Unidos, é considerado o rei da permuta e hoje está à frente do G4 Educação, a escola de negócios mais imponente dessa década, que este ano vai faturar mais de 500 milhões de reais. E o mais importante, marido da Manu e pai da Antônia. Fala, meu irmão, tudo bem? Cara, prazer. Aqui é o Diogo Aguilar e esse é o Up to Eleven. Eu trago as pessoas mais brilhantes do país. Pessoas essas que vão além do 10. Que ultrapassam o limite para deixar um legado na nação. É um cara que eu admiro demais, então contar a sua história e tentar trazer o que ainda não foi contado para essa experiência com os nossos ouvintes, acho que vai dar um bom papo aqui entre a gente. Esse podcast vai ficar marcado, né? O primeiro podcast depois do nascimento da minha filha. É isso aí. Então esse aqui é especial mesmo, hein? Vai ser inesquecível. Primeiro dia. Primeiro como podcast pai no oficial. dia do primeiro banho dela. Dei banho nela e vim pra cá pra gravar. Então, assim, ele já é um podcast especial. Pô, obrigado por abrir essa agenda. Sei que é um momento para vocês muito importante. Nada maior do que a família, né? E, cara, hoje a gente consegue ver um Alfredo Soares já, claro que em processo de construção, mas muito já construído. Agora, quem é o Alfredo Soares com 1 ano, 2 anos, a infância, o seu contexto familiar? Me conta o começo da sua jornada. Cara, acho que quando a gente fala de jornada, a gente fala muito dessa questão profissional, né? Mas o começo da minha vida, eu era um cara filho único, com uma mãe que abdicou do trabalho e da vida, dos hobbies, sabe? Minha mãe foi uma mãezona mesmo, assim, tipo, a vida dela foi literalmente viver minha vida. Eu tenho essa gratidão e essa... não é a palavra, não é dívida, mas essa conta corrente com ela aí, sabe? Uhum. Eu sei que ela viveu minha vida, ela tava ali disponível pra mim, pra tudo, levar no colégio, buscar no colégio, levar na natação. Cara, basicamente a minha mãe construiu a vida dela, a maior parte da vida dela, em cima das coisas pra mim, pra estar comigo ali, pra viver comigo. Então, pô, isso me fez ser um cara muito bem resolvido em termos de carinho, de amor, de entender o que é cuidado de verdade, sabe? Um pai que também sempre foi provedor, sempre teve condições de fazer o papel de pai de verdade, né? Sendo parceiro, incentivador, patrocinador, deu condição para minha mãe fazer isso, para eu ser uma pessoa ali criada pela minha mãe mesmo, ali junto no dia a dia. Então, pô, isso é por conta do trabalho dele, do quanto ele se dedicava, trabalhava, tomava risco, né? Então, enquanto minha mãe foi essa pessoa que dedicou a vida para estar do meu lado, meu pai também sacrificou muito tempo junto comigo ali para poder estar provendo pra gente a melhor estrutura possível. Pô, fui criado no Rio de Janeiro, na Tijuca, uma família classe média, um pai que trabalhava pra caramba, mas que por outro lado tinha um amor e uma paixão e uma parceria comigo muito grande. Então eu lembro muito bem do meu paizão da infância, aquele cara, porra, parceiro, que descia pra jogar bola, descia pra jogar botão, descia totó, pô, fazia tudo comigo. E quando eu fui crescendo, eu vi o meu pai se transformando o paizão no lado de, pô, cara, preciso te preparar pra vida, não é sobre as facilidades que eu posso te dar, mas, pô, como é que você enfrenta os desafios que vão aparecer e é muito engraçado. Não importa muito se você é rico ou pobre, cara, você vai enfrentar desafios
muitos deles podem ser de valores diferentes, mas vão ser parecidos conceitualmente. Aham. Essa é a grande verdade, né? Então, uma coisa é desafio, outra coisa é necessidade. Que eu acho que é uma coisa que algumas pessoas, infelizmente, e ninguém entende por quê, né? Se a gente for filosofar aqui, mas que acabam enfrentando. E, por um lado, essas pessoas também que passam bem por isso ficam muito fortes e se tornam um superpoder delas. Visto a maioria dos atletas mundiais, dos super-humanos, Aham. eles sempre vêm de uma infância com muita necessidade. Então a necessidade, ela também permite, não é que ela é boa, mas ela também A diversidade fortalece ali cria e constrói trampolins. um super ser humano. Aham. Então era isso, cara. Era um cara com muito amor dentro de casa, muito cuidado, muito carinho, que meu pai foi criando a meritocracia ali dentro da minha jornada, dentro da minha infância, do meu desenvolvimento. Então, pô, isso aí pra mim foi muito legal. E hoje eu consigo olhar pra trás assim, fechar os olhos e lembrar de muitos momentos que eu vivi com meu pai, que com certeza foram comportamentos dele, decisões ali talvez naquele momento difícil como pai, mas que, pô, me marcaram e que se transformaram num gatilho, alguns positivos, outros negativos, mas que eu acredito que eu conseguia mixar muito bem isso para transformar isso em energia, em trabalho, em dedicação, em foco, em comprometimento de fazer as coisas darem certo. Mas foi isso aí, cara. O meu primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, sem ser mesada, né? Meu primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi por causa do polo aquático. Eu jogava polo aquático no Tijuca Tênis Clube, e aí eu era de Que uma foi um dos esportes. Foi o esporte Começou que na eu fiz na minha natação vida. e foi pro polo. Mas foi muito... Eu nadava ali, natação normal, comecei com 3 anos, então, pô, meu pai sempre botou na natação, eu era um cara grandão, fui, pô, fazendo natação. Na época de estar indo pra equipe, né, que era isso, era da escolinha e ser pra uma equipe, eu migrei pro polo aquático. E ali você já tinha quantos anos, mais ou menos? Com 13 anos eu migrei, com 13 12 anos. 12, 13 anos. O polo normalmente era um esporte que as pessoas iam com 15. Tá. Mas como eu era grandão, eu fui com 13. Eu fui de 12 para 13 anos. Eu lembro até hoje, o Ludim, que foi o técnico, ele pegava já a galera que era mal da natação. Na época era eu, Batatinha e João Paulo. Eram os 3 garotos grandes da natação. E aí ele foi lá e falou, ó, vocês nadam bem, vocês são grandes, pô, vocês têm um perfil legal pra jogar polo aquático. Vem fazer uma aula aqui, eu te lembro até hoje. 5 horas da tarde era a aula de natação na piscina de cima do Tijuca. A gente saiu da aula de natação, subiu para aula de polo aquático e jogamos ali o primeiro jogo. Fizemos a primeira dinâmica. E a gente gostou, os 3. E aí a gente falou, cara, pô, ano que vem então vocês estão convidados a se juntar ao polo aquático. E aí eu viajei de férias. E quando voltei, já não voltei mais pra natação. Quando voltei, já voltei pro polo aquático, pra escolinha de polo. E aí eu tinha de 12 para 13 anos ali, né? E aí eu treinei. E aí com 13 anos, eu fiquei 1 ano na escolinha e com 13 anos comecei a jogar na equipe do Tijuca. Joguei 2 anos, joguei 13 e 14. O quanto, na sua visão, o esporte era importante para a formação do seu caráter na visão do seu pai? Na visão do meu pai... Na sua visão pós, olhando esse movimento do esporte na sua vida? Na visão do meu pai, naquela época, o esporte era mais importante que o colégio. Essa era a verdade. E não era porque ele queria que eu seguisse carreira no esporte. Era porque na cabeça dele, o esporte me prepararia muito mais. Então, ir treinar, por exemplo, eu tirei 7 no colégio. Tá tranquilo. Pô, eu faltei um dia no esporte. Tá ferrado. Entendeu? Pô, fiz um gol num jogo. Porra, tirou 8. Parabéns. Fiz um gol no jogo. Pô, vamos sair pra jantar. Escolhe um brinquedo e tal. Escolhe um presente e tal. Então, meu pai sempre usou o esporte como a principal ferramenta de meritocracia pra mim. Então, ele acreditava que o esporte ia me preparar muito bem pra vida. E eu acho que isso é algo meio que comprovado, meio que consolidado. Acho que ninguém tem dúvida de que o esporte, ele principalmente esporte coletivo, né? Ele tende a forjar você muito mais como ser humano pra vida. E
E pra mim, assim, cara, hoje, olhando pros meus pontos fortes, eu posso afirmar que 100% das minhas características, do meu lugar de potência, das minhas características, você consegue ter uma conexão com o polo aquático. Que tem 100%. Que você, assim, olhando nas intersecções que eu tenho com você, você é um cara muito de time, de energia, de estar com as pessoas, né? E ali é um esporte de jogar em coletivo. Cara, o polo, eu acho que uma das coisas mais incríveis que o polo proporciona para uma pessoa é a humildade. Porque é um esporte que você pode ser o melhor do teu time, você pode ser o fenômeno. É um esporte que você cansa muito. Uhum. Então é um esporte que você tem que, em muitas situações, virar pro teu técnico e pedir pra sair. E nem é pedir, você já sai. E outra pessoa entra. Tá. Então, meu amigo... Já tem meio que uma fila ali preparada pra... Isso é muito legal, porque isso constrói ali em você uma noção, tipo assim, porra, você pode até ter um craque, mas um time jogando bem e um craque cansado não performa como alguém bom 100% inteiro. Então, isso foi uma coisa que o esporte, o polo me ensinou assim muito foda, sabe? Da humildade intelectual de falar assim, pô, mano, eu sou bom de chutar da 4, eu sou bom no ataque, a gente tá ganhando o jogo, tem que ganhar o jogo na defesa, pô, vou pedir pra sair, pô. Não vou ficar querendo meter mais um gol, vou pedir pra sair porque tem alguém no banco que é melhor na defesa do que eu e nesse momento do jogo vai fazer a diferença. Então o insight aqui né, muitas vezes vale a pena a gente se reposicionar para ganhar a partida e ganhar o campeonato do que a gente simplesmente querer, às vezes, ficar numa posição para marcar um gol só por uma questão de ego pessoal. E olhando para o contexto do seu pai, quando ele te coloca para fazer o polo aquático, qual que é a expectativa do seu pai ou a expectativa da família com relação ao Alfredo naquele momento, olhando ao momento pro futuro, por exemplo? Cara, no polo, eu lembro do meu pai sempre ter... Assim, é porque quando eu comecei no polo aquático, eu sempre me dei bem. Sempre fui um cara bom. Então eu era titular do meu ano, eu era titular do ano acima, e eu era banco, e eu jogava, tipo, moleque, eu jogava já no adulto, mas eu era banco. Então eu completava o time ali, entrava no final do jogo, quando o jogo já tava ou perdendo ou ganhando, pra já ir me preparando pra jogar o adulto. Uhum. Mas eu não chego no adulto, no esporte. Eu saio no final, no meu segundo ano de júnior, praticamente. Então eu não cheguei a jogar como adulto. Cheguei a completar campeonatos como adulto, mas ali no júnior eu já tava trabalhando, já tinha meio que deixado o polo em segundo plano. Eu lembro até que o momento que... E uma outra reflexão, mas que eu aprendi também, é que ser jogador é diferente de ser atleta. E hoje, fazendo uma analogia, eu vejo que ser empreendedor é diferente de ser gestor. Uhum. Se você hoje fala assim, Alfredo, você é empreendedor ou gestor? Eu sou literalmente empreendedor. Uhum. Eu sou um cara criativo, eu sou um cara proativo, eu sou um cara de ideia, eu sou o cara do, faz rápido, depois melhora, eu sou o cara que viabilizo, eu sou o cara que dou um jeito com o que tenho, eu sou um cara que tô sempre em movimento, sempre fazendo coisa. Mas o dia a dia... Não é questão do dia a dia. A questão é que isso é o papel do empreendedor. Uhum. Isso é o dia a dia. Agora, o gestor, ele é o cara que, mesmo sabendo fazer, ele monta um time para fazer para ele. Uhum. Ele é o cara que... Mesmo sabendo fazer, ele constrói indicadores para ver o time mostrando para ele que tá fazendo. Uhum. Ele recruta, ele treina, ele é bom de gente, de botar as pessoas no lugar certo. Então, cara, quando eu olho hoje pro meu lugar de potência, pra minha característica, pra onde eu faço a diferença, eu sou muito mais empreendedor, especialista, do que um gestor. Show. Sabe? Então, isso é muito diferente. Por quê? Porque eu sofri isso no polo. Eu era um bom jogador. É diferente de você ser um atleta. Uhum. O bom jogador é o Romário. É aquele cara que entra no jogo, treinando ou não. Se ele tiver no dia dele, ele vai definir o jogo. Ele é habilidoso. Ele tem habilidade. Ele é ousado. O meu técnico falava, né?
eu nunca vou virar pra você e falar, pô, faz um gol de bicicleta. Uhum. Porra, que técnico vai virar pro jogador e vai falar assim, cara, hoje tenta fazer um gol de bicicleta. O gol de bicicleta, o golaço, você sente ele. Você tá na autoconfiança máxima, você tá na energia. Você não treina da bicicleta durante o treino, você treina da bicicleta no final de semana, no pós-treino. Então, eu era esse cara. Eu era um cara mega habilidoso, que metia uns golaços, que tinha essa ousadia, que tinha essa agressividade, mas isso não me fazia ser o melhor atleta. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente chega na idade do júnior, pra você... Eu fui convocado pra seleção olímpica. Uhum. Só que pra você ir pra seleção brasileira e pra você ir pra seleção brasileira para ser preparado para os Jogos Olímpicos, era sobre ser atleta, irmão. Não era sobre ser empreendedor. Aí tem um nível pra você sair do amador pro profissional. Não é nem o amador do polo, não é muito do amador profissional. Aí tem um negócio que é a diferença de você ser um jogador habilidoso, um craque, e você ser um atleta. De viver na máxima potência, Porra, de aquela treinar, linha de que de malhar, de fazer, que eram as coisas que eu, porra. Então assim, hoje eu trago isso pro negócio, que é a mesma coisa. Cara, sendo empreendedor, você faz dinheiro. Uhum. Você vai construir uma empresa que fatura 50 milhões, 100 milhões. Mas é muito difícil você ser empreendedor e você liderar uma empresa para faturar R$1 bilhão. É muito mais sobre as características de gestor. Uhum. Seja você contratando essa pessoa para ser o teu COO, seja você tendo um sócio com esse perfil, que é o meu caso aqui no G4 com o Thales. Mas é muito diferente o que você tem que fazer e quem você tem que se tornar para isso. E quando eu faço esse paralelo da minha vida hoje com o esporte, cara, é a verdade. Então ali também foi uma lição muito importante, entendeu? Porque eu percebi isso. Que o fato de ser bom, ser habilidoso, não te garante que você vai ter o conjunto de habilidades para você... tá no mais alto nível que você pode estar jogando. Show. E nesse momento de vida, naquele momento, quando a gente olha para a expectativa dos seus pais, tem uma história que talvez na expectativa do seu pai, você seria, por exemplo, um funcionário público. Essa, na visão dele, poderia ser uma preparação para um cenário nesse sentido? Cara, como que no momento que há uma expectativa, se é uma verdade, tá, e você começa a empreender, isso cria talvez uma distorção de expectativa e realidade dentro do contexto familiar. Eu vou dar o melhor corte, então, da minha vida aqui agora. Se preparem. Eu era a ovelha negra da família. Os meus primos eram os inteligentes, eram os CDFs, eram os bonzinhos, eram os que estudavam nos melhores colégios, era a galera da fila da frente ali da turma, eu era da turma do fundão, eu era a ovelha negra, eu era o criticado pela minha tia, pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe. A minha mãe não. Minha mãe, ela sempre me defendeu, sempre passou a mão na minha cabeça. Mas, de resto, meus professores, na sua maioria, eu era a ovelha negra, eu era aquele cara que falava assim, cara, eu não sei quantas vezes eu ouvi o meu pai ou essas pessoas olhando pra mim falando, você não vai chegar em lugar nenhum sendo assim na vida. Uhum. Foi a frase que eu mais ouvi durante a minha vida, durante a minha infância, minha adolescência. Você não vai chegar em lugar nenhum assim na vida. E o grande insight aqui, que fica pra todo mundo, é pessoas que querem ser aceitas não conseguem passar por essa aprovação. Porque o enfrentamento ele é tão grande que no primeiro não e não familiar, a gente naturalmente já tá, às vezes, abrindo bandeira ali e desistindo da situação. Então, cara, eu vivi isso nos natais, eu vivi isso em diversos feriados, momentos. Os meus primos, nossa, parabéns, nossa, que legal, pô, que bacana, e trainee de não sei aonde, passa de não sei o que lá, e vai não sei o que lá. Eu ouvi isso a vida toda. E o meu pai, ele foi um cara que me cobrou muito isso. E que... você perguntou no início, né? Pô, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi como jogador de polo aquático, porque eu saí do Tijuca e fui pro Fluminense. Uhum. Então o Fluminense dava R$250 pra gente por mês, pra gente ir pra lá e pagava a nossa condução.
Então foi minha primeira remuneração, meu primeiro trabalho na vida. E o meu primeiro freela na vida, o meu primeiro rolo na vida, foi eu ser auxiliar de marinheiro do meu pai. Meu pai alugava o barco e ele me dava R$180 pra eu ir servir Guaraná, puxar âncora, botar defensa e tal com ele. Então ali foi a minha primeira monetização da minha vida, né? Meu primeiro ganha-pão. Então o que acontece? Meu pai, ele tinha uma visão muito clara, que era, pô, eu vou botar ele no esporte, o esporte vai doutrinar ele, vai ensinar disciplina, vai ensinar ele a lidar com os outros. Quando ele fizer 18 anos, eu vou alistar ele no exército. E eu quero que ele sirva. Então meu pai queria que eu servisse o exército. Tá. Essa era a cabeça dele. Meu pai tinha alguns sonhos comigo. O primeiro era fazer FITEC, que era um curso técnico no Rio de Janeiro. Meu pai queria que eu passasse nessa parada. E tinha um contexto de estabilidade que pra ele era importante. O tempo todo. Aí, pô, depois da FITEC, meu pai queria que eu servisse o exército. Que a FITEC você entrava com 15 para 16 anos, né? Na época que você estava indo pro terceiro ano, você fazia, na verdade, o terceiro ano lá na FITEC. Acho que era FITEC o nome. Aí depois ele queria que eu servisse o exército, com 18. Cismou com essa porra. Depois ele queria que eu passasse no emprego público. Então ele queria que eu fizesse cursinho pra passar no emprego público. Então ele não ligava pra minha faculdade. Meu pai não foi um cara que falou, você tem que passar na faculdade pública. A única coisa que meu pai falou pra mim foi o seguinte, ele era muito assim, esse jogo com ele. Ele falou, se você passar na faculdade pública, o dinheiro que eu iria gastar com a faculdade eu te dou de mesada. Foi o incentivo que ele me deu. Boa. E nesse meio tempo, você foi trabalhar como freela no barco em um momento de uma intersecção da sua vida familiar junto com seu pai. E no momento que você tangibiliza a presente toda essa relação, imagino que aí tem um Alfredo bem maduro, depois de anos de experiência, casado, agora com filha, né? E eu me vejo acompanhando algumas coisas que você já falou, né? Por isso a minha pergunta. Eu me vejo de forma similar. Acho que passa um tempo, a gente consegue ressignificar e olhar para algumas coisas de uma forma diferente. Quando eu casei, eu comecei a entender algumas coisas do casamento dos meus pais. Quando eu tive minha filha, eu falei, putz, não é tão simples como a gente acha que é, né? E a gente começa a ter mais empatia por coisas que um dia aconteceram na nossa vida e, naturalmente, olhar para isso com um viés mais interessante, vamos dizer assim. Mas tem um momento na sua vida que você, olhando para talvez possíveis molas propulsoras, a sua família tinha uma renda, e aí o seu pai faz um movimento de carreira, e nesse movimento de carreira ele compra um táxi e compra um barco, e aí você entra no barco, né? E me conta, vou contar assim, na sua visão... Essa passagem da minha vida. Meu pai era executivo de uma empresa grande, de segurança, de transporte de valores, e a gente tinha uma vida classe média, sendo que era uma vida que o trabalho do meu pai tinha muitas coisas da nossa vida que eram boas para a empresa, como a gente ter casa em Angra, como a gente ter barco. Então, eram coisas que a empresa reembolsava ali. Meu pai ajudava o meu pai. Então, fazia parte... tinha coisas da nossa vida que eram ferramentas de trabalho para o meu pai. E que eu não sabia que te dava um contexto isso, mas, social que era legal. Eu tenho casa em Angra, eu tenho barco, eu tenho tal. E eu falo, porra, tirado. E meu pai sempre foi um cara... nota 6, 7 em relação à educação financeira. Então ele sempre foi um cara que tomou pouco risco, muito conservador. Só que, cara, numa economia igual a do Brasil, você ser muito conservador pode te fuder. Porque o valor do dinheiro é muito volátil, muda muito. Tanto o valor do patrimônio, quanto o valor do dinheiro, quanto o valor das coisas. Então você ser muito conservador faz com que o tempo desgaste o teu dinheiro, o teu patrimônio. Então você tem que ter uma pitada de pimenta para fazer gestão patrimonial, senão o tempo no Brasil, na economia brasileira, corrói o seu patrimônio e o seu poder de compra com o seu patrimônio. Então 10 mil reais há 20 anos atrás, porra, não é nada hoje.
E quando a gente tá no auge, a gente acha que o tempo nunca vai passar. Né? Ou a gente fala, não, isso aqui eu vou ser 100% conservador, porque só que o ser conservador demais também é ruim. Muitas vezes a gente acha que a gente estará sempre no auge, né? E isso na vida é um estado, né? A gente nunca é algo ou estamos algo, né? E aí passa o tempo e esse tipo de coisa podem acontecer. E aí o meu pai, ele era esse cara, então, da emprego, carteira assinada, como gerente geral do Rio de Janeiro, estrutura, motorista na empresa e tal. Então a gente tinha aquela estrutura de vida que eu não entendia, mas parte dessa estrutura era pacote de benefícios da empresa e a gente aproveitava aquilo ali. Chegou uma hora que o trabalho dele no Rio de Janeiro como transporte de valores começou a colocar a minha vida em risco. Porque começou a ter muito assalto de carro forte, ter muito assalto de banco e o alvo desses grupos da criminalidade era a empresa de transporte de valor, era a empresa de segurança. Então começou a ter esse tipo de problema. Eu lembro até hoje, eu tinha que ligar, falar um código antes de dormir. Eu fui descobrir com 25 anos, numa briga que eu tive com meu pai, que eu tinha segurança no Polo, que eu tinha segurança no colégio Escondida Paisana e tal. Então, assim... Foi entender algumas coisas anos depois. Anos depois, né? Eu não entendia que os seguranças eram o mesmo, né? Eu trocava de lugar e a mesma pessoa estava no lugar que eu estava. Eu falava, caralho, que legal. Né? E aí meu pai toma uma das decisões mais difíceis e talvez uma das coisas que ele também mais me ensinou. Ele simplesmente, nessa época, ele abre mão do status dele, que era, bem poderoso. O cara tocava uma empresa grande de transporte de valor no Rio de Janeiro, tinha muito poder envolvido também, não era só condição. Sim. E ele, fica incomodado com isso e toma a decisão, então, de sair da empresa por 2 motivos. Olha que legal, lembrei agora. Por 2 motivos. O primeiro, ele tinha um modus operandi tipo eu, então ele era muito bom, mas ele tinha um jeitão dele. E a empresa começa a burocratizar demais, a trazer um executivo para botar tudo. E ele via aquilo não funcionar e começou a ver a coisa que ele fazia do jeito dele, que dava resultado pra caramba, não dá mais resultado e ser chato. Então ele fala, cara, não vou ser conivente com esse tipo de trabalho, não é o que eu quero pra minha vida. E, não faz sentido eu estar num lugar que eu acho chato, que não tá dando resultado que eu sei que tem potencial pra dar, e ainda bota a vida do meu filho em risco. Para um cara que aparece aqui de São Paulo, dá uma porrada de decisão e acha que, é assim que acontece ali na ponta. Então ele sai da companhia, e aí ele sai da companhia e faz o quê? Bota o barco para alugar e compra um táxi. E ele chega para mim numa padaria no Rio de Janeiro, ele chega para mim e tem essa conversa comigo tomando café da manhã. Com 15 anos de idade. Ele fala, filho, nossa vida vai mudar. Eu tô tomando uma decisão aqui de sair da empresa. Então tem coisas que eu vou conseguir ter mais tempo com você, mas tem coisas que a gente tinha, que a gente fazia, que a gente não vai fazer mais. Eu vou alugar o barco, eu vou rodar de táxi. E ele falou, né? Ele falou, não vale a minha qualidade de vida e a sua qualidade de vida o dinheiro que eu ganho. Quanto tempo você demorou para entender isso 100%? Eu acho que eu fui entender isso com uns 30. Eu tinha 15. Uns 30 anos eu entendi. Porque o que aconteceu? Então acontece esse momento, a gente vai nessa padaria que a gente tomava café ali, que era no caminho pro meu colégio, ele me conta isso, eu falo, tranquilo, tal, beleza, não tem problema, vambora, vida que segue, tal, papapá, vou ter mais o meu pai, ali você tá com 15 anos, você quer, né, mais a companhia do teu pai, e, toca a vida. Cara, quando ele começa a ir pro jogo de polo no final de semana, o cara que chegava lá de caminhonete de segurança, de repente eu chegava no táxi com meu pai como taxista. Aí o teu amiguinho começa a falar, teu pai é taxista, tal, não sei o que lá. Aí o pai do teu amiguinho começa a contratar o teu pai pra ser taxista. Aí você chama a menina lá com 15, 16 anos pra ir pro cinema, você vai pegar ela em casa e você chega pra pegar ela, nunca vamos esquecer dessa cena, você chega nela pra pegar ela em casa no banco da frente do táxi. Com teu pai dirigindo. Então, ali, pra mim, foi um pouco confuso mentalmente. Você acredita que nesse momento
te criou marcas que viraram molas propulsoras, seja, por exemplo, às vezes de olhar de rejeição, de, pô, vou me provar, o contexto familiar, quando você olha todo mundo vendo os primos que seguem, vamos dizer assim, o playbook padrão da vida, né, que é vai pra escola, tenha boas notas, você vai passar de ano, vai conseguir um bom trabalho, e aí você faz uma via totalmente contrária. O quanto você acha que esse contexto da sua vida foi um ponto de inflexão para te impulsionar emocionalmente? Então, é que eu acho que acontecia isso, eu tinha essas porradas emocionais, mas o meu pai, ele trabalhou muito e foi muito competente para não deixar o padrão da família cair. Então ele conseguiu, com o dinheiro que ele tinha guardado, tal, maquiar muito bem o padrão da família. Então acabava que eu tinha isso e acabava que eu conseguia manter o meu padrão. Meu padrão não mudou muito. Tá. Então, ele conseguiu alugando o barco, sendo taxista, com o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu manter as coisas ali meio que acontecendo. Uhum. E aí eu lembro dele mesmo virar e falar assim, é mais seguro a gente andar de táxi no Rio do que de carro normal. Então, meu pai sempre foi muito criativo. Então ele falava... E ele conhecia bem a segurança. Em vários momentos ele falou assim, rapaz, eu comprei o táxi porque é mais seguro eu andar de táxi do que eu andar. E olha que engraçado. O táxi ali era um veículo à paisana, vamos dizer assim. 3 anos depois, ele volta a trabalhar. Ganha muito mais dinheiro do que ele ganhava na empresa. Aí ele compra um barco maior. Aí ele compra... Ele cresce profissionalmente de forma muito grande. Continua com táxi. E paz, meu irmão. Olha como às vezes o insight ou as lições que a gente aprende tá no que a gente vê e a gente não percebe. Uhum. Ele continuava rodando de táxi final de semana. Ou seja, o meu pai, depois, arrumou um emprego, voltou a ter poder, voltou a ganhar dinheiro. Ele trocou um barco de 18 pés que ele tinha, de 21 pés, Pocotó, para Bela Branca, que era 31 pés. Ele tinha mais grana, ele não vendeu táxi, ele não parou de alugar lancha. Ele mesmo, diretor-geral de uma empresa, ele continuava alugando a lancha final de semana, e quando ele não tinha aluguel da lancha, o que ele fazia? Ele falava pra minha mãe, vou dar uma rodadinha de táxi. Rodava de táxi e ganhava dinheiro. Agora, financeiramente, né, se no momento anterior... Não, ele tava ganhando o dobro do que ele ganhava antes, e ele continuou alugando. Com as outras rendas e tudo mais. Aquilo ali pra mim, eu lembro que era meio chocante, era meio assim, porra, agora meu pai tem a caminhonete de novo na garagem, mas a gente vai almoçar e ele quer ir de táxi. E eu ficava puto, falava, pô, pai, eu não quero chegar de táxi na churrascaria, pô. E aquilo ali, mais uma vez, provou muito sobre meu pai, entendeu? Provou muito o quanto meu pai era desapegado ao que os outros pensavam dele. E isso é demais. E o fato dele fazer isso, fazia as pessoas julgarem ele, mas depois, quando ele falava com as pessoas, ele quebrava as pessoas e as pessoas começavam a admirar ele. Então eu lembro disso, irmão. Em Angra, ninguém alugava o barco. Era uma vergonha alugar o barco. Depois que meu pai começou a alugar, 4 amigos dele começaram a alugar o barco quando eles, queriam fazer um dinheirinho extra. Uhum. E no fim era vamos dizer assim, um passivo parado, né? E não é que meu pai alugava o barco, não, galera. Meu pai é de marinheiro, porra. Ganhava não duplamente. Não é que ele alugava o barco, falava, manda, vai lá, usa minha parada lá. Não. Uhum. Ele ia dirigindo pro cara e se colocava. Eu vi o meu pai servindo champanhe, meu pai diretor-geral de uma empresa. Era uma família de Goiânia. Depois que os caras, conversando com meu pai, falou, mas você que é o Alfredo da Dinâmica? Meu pai o cara, porra, que isso, não sei o que lá. O cara ficou até sem jeito do meu pai estar servindo ele, mano. Importante lição de humildade, né? Então, cara, meu pai, ele foi um exemplo pra mim muito grande de que o trabalho é maior do que a tua reputação. Uhum. Porque tem muita gente que é isso, fala, não vou fazer essa parada, pô. Eu tô nesse patamar, pô. Não tenho que fazer isso. Pô, óbvio que quando você tá num determinado patamar, você tem que ser mais estratégico. Uhum. Você tem que ser mais inteligente. Você tem que fazer as coisas de forma mais intencionais. Mas, meu irmão, a tua reputação, ela não pode ser você não pode fazer ela ser maior do que o teu trabalho. Porque o que mantém a tua reputação é o teu trabalho.
E ninguém vai ter vergonha, ninguém não vai considerar uma pessoa que trabalha muito independente da situação. Tanto é que, olha aí, o cara do Grupo Mateus, o André Esteves do BTG, porra, o cara não tem uma sala e trabalhar. E eu acho muito louco isso, né? Como a internet, assim, ela é romântica, né? Nossa, o André Esteves não tem uma sala, ele trabalha no meio de todo mundo. Pô, pelo amor de Deus, gente, o cara tem a porra de dezenas de andares com salas de reuniões cinematográficas pra quando ele quiser fazer a reunião fazer, porra. Ele fica ali no meio, trampa dali, resolve dali, mas, porra, o que não falta é sala pra ele receber gente, entendeu? Sim. Porra. Então, é igual quando a galera fala, né? Não, o Bill Gates, ele tem um Cássio, ele anda de Cássio. O cara tem um barco de 500 milhões de dólares, porra. Ele tá economizando no relógio, então, pra gastar no barco. O cara tem... Então, a galera adora pegar... Ele tem o Cássio e mais algumas coisas, né? A galera adora pegar o detalhe, entendeu? E transformar numa história. E, cara, teve um movimento, então, que você, né, começou ali uma renda no polo aquático, depois fez um job ali com o seu pai, e aí você foi a mercado. Pelo que eu lembro da história, ali no contexto de trabalhar como designer, teve um contexto ali de agência, chegou na X-Tech. Me conta um pouco dessa história inicial pra gente conectar os pontos da sua jornada profissional. Cara, aí vou tentar ser rápido, mas vou conectar todos os pontos. Aí eu vi um curso com um amigo meu sobre Reinaldo, sobre CorelDRAW e Photoshop. Comecei a achar isso muito maneiro. Entrei nesse curso, fiz o curso de CorelDRAW e Photoshop, aprendi a mexer em CorelDRAW, fiquei bom em CorelDRAW e falei, porra, agora que eu sou bom em CorelDRAW, eu vou fazer uns freelas de design. E aí comecei ali a ser design. Eu, naquele momento ali, queria ser criativo. Prestei vestibular, não consegui passar em nada, e aí eu consegui uma bolsa pelo Fluminense para estudar na Universidade Cidade, no Rio de Janeiro, Ipanema. Fui lá, com a minha nota do Enem eu entrei sem vestibular, tinha 3 opções de curso: engenharia de produção, era engenharia de produção? Acho que era engenharia de produção, jornalismo e publicidade e propaganda. Escolhi publicidade e propaganda, e aí eu lembro do professor Benedito, eu fiz um primeiro trabalho, eu ganhei o primeiro trabalho da faculdade, era um trabalho muito animal, era um trabalho que todo mundo tinha uma concorrência, então tinha um briefing, todo mundo tinha que criar uma campanha. Uma competição ali. E era uma competição de todos os períodos. Então eu tava disputando com o cara do último período. Eu ganhei, mano. Tipo, o meu grupo, né? Meu grupo ganhou. Eu lembro que a ideia tinha sido minha, da campanha. Eu ganhei e quem ganhasse tinha prioridade para entrar na agência experimental da faculdade. Então eu tento entrar, não consigo entrar como criativo, entro como atendimento. E logo que eu entrei, o Benedito chegou para mim e falou, olha, agora você vai ter que decidir se você, quer trabalhar aqui ou se você é por causa da tua agenda do polo. E aí eu tomei a decisão de falar, cara, eu vou focar aqui porque o polo não remunera tão bem. E aí eu entro na agência da faculdade, tento arrumar alguns estágios, não consigo, como criativo, e aí começo a trabalhar como atendimento. Aceito a vaga como atendimento e começo a trabalhar como atendimento. Conheço uma gráfica, e aí eu falo, vender design era muito difícil. Uma cartão de visita e uma de geladeira todo mundo precisava. Então começo ali a vender o meu trabalho de designer oferecendo cartão de visita e uma de geladeira. Através do produto ali que já tangibilizava a entrega, né? E aí eu começo como representante comercial gráfico. Compro lá o kit que você tinha lá de amostra, que era R$500, e começo a, depois da faculdade, trabalhar na agência. Na porta em porta, vendendo e fazendo design ou só vendendo? Vendia e fazia o design. Só que alguns casos eu vendia e o cara já tinha design. Tá. Alguns casos eu vendia e conseguia fazer o design. É porque se você tinha o contexto da gráfica ali que... É que eu lembro até hoje a quantidade de Santana. Tu lembra nessa época era Santana? Santana, Astra. Tu lembra? Monza, que eu tinha que vetorizar pra botar no cartão de visita da porra da associação de táxi. Era um porre vetorizar aquela porra. O carro ficava meio de lado, então eu tinha que vetorizar aquilo ali. Aí depois eu lembro que eu fiquei nessa, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos. E aí eu lembro que depois começou a ser o táxi Doblô. Tu lembra da Doblô da Fiat? Lembro. Doblô e Spin. Porra, meu irmão.
Hoje esse seria o Uber Black. Eu tinha que fazer a porra do vetor daquilo ali, dava um trabalho, eu virava à noite fazendo. E aí, às vezes, eu achava perfeito, chegava pro cara na arte, ele, pô, mas não ficou muito bom. Falava, puta merda. Às vezes ficava bom, o cara aprovava, quando eu imprimia, saiu uma merda. Porque a cor do carro era diferente da cor do carro. Meu irmão, era uma loucura, mano. E ali você tinha um contexto, vamos dizer assim, de representante comercial. Você ia pra frente, ia Fazia tudo, vender. né? Eu ia pra frente, eu visitava. Aí, na época, o Reinaldo, ele me ajudava a fazer a criação. E aí, eu me lembro que a gente, cara, porra, adolescente é muito bom, né? A gente triangulou. Então, o Pierre era um cara que fazia o atendimento. Quer dizer, eu era o cara que vendia. O Pierre era o cara que, pô, organizava tudo, fazia o financeiro e tal. E o Reinaldo era o cara que ajudava a gente a criar. Depois o Reinaldo arrumou um emprego, ficou eu e Pierre. Aí a gente, cara, bolou vários planos, ideias carioca, vamos fazer uma empresa, vamos isso, vamos aquilo, vamos não sei o quê, vamos não sei o que lá. Cara, e aí eu comecei a fazer minha carteira de cliente. E aí é muito louco que nessa história, eu conheci um cara, um senhor, numa dessas visitas que eu fiz, eu cruzei com um concorrente. E aí o cara virou e falou, pô, me fala teus preços aí. Aí eu falei pra ele falou, não, pô, eu tenho um preço melhor que o teu, pô, pode comprar comigo. Uhum. E eu comecei a comprar com ele. E aí eu lembro que 6 meses de eu comprando com esse cara, ao invés de comprar onde eu comprava, esse cara pegou uma doença, cara, e precisou de R$800 pra se cuidar. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu tenho essa carteira de clientes aqui, tinha 800 Você clientes. fez um M&A. Ele tinha 800 clientes. Não, ele tinha 400 clientes. Ele falou, pô, eu tenho essa carteira de cliente aqui, cara, cada cliente desse faz mais ou menos um pedido por ano, pelo menos. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu te vendo ela por R$2.000. Aí eu, pô, negociei aqui, negociei ali, consegui comprar por R$800. Pedi o dinheiro emprestado pra minha avó, pra minha tia, comprei a carteira de cliente do cara. Family and Friends, né? Já pegou o primeiro dinheiro. Aí liguei pros caras, falei, pô, tudo bem, eu agora tô atendendo aqui, eu trabalho com fulano de tal. Então no início meio que eu trabalhava com o cara. E aí, cara, comecei a acelerar, né? Ali foi onde eu dei uma crescida, porque eu parei de vender só pra quem eu visitava e comecei a trampar, ligando pra galera também. E você ficou vendendo o contexto de, vamos dizer assim, cartões de visita ou soluções gráficas até 25. a sua idade, 25 anos. E aí você já foi... Porque eu fui aumentando. Aí o cara falava, pô, tu faz o banner do meu site? Então você virou uma agência. Era uma agência, pô. Tem até hoje, Conceitual Comunicação Interativa Limitada. E da onde você pensou, pô, eu tenho uma agência, que é o modelo de negócio, vamos dizer assim, muito baseado em serviço, né? Você tem um contexto ali de headcount muito forte. A história da agência é muito boa, porque aí eu faço a agência. Eu vou pro Natal em Minas com a minha família. Meu primo tinha um site chamado melhorespraias.com.br. Era basicamente um buscador de hotéis de praia. Tá. Que tinha que ligar pro hotel e falar, cara, quer pagar R$100 pra poder cadastrar o seu hotel aqui no nosso site? Era esse o trabalho. Beleza. Ele vira pra mim e fala, pô, o cara que trabalhava pra mim saiu, tu quer tocar essa parada? Eu falei, pô, quero, quanto você pagava pro cara? Ele falava, cara, pagava R$1.800. Eu fecho o meu primeiro cliente recorrente. Com esses R$1.800, eu começo a alugar um escritório e contrato 2 amigos por R$300 cada um. Tá. Pra ser meu estagiário. Então eu terceirizo ficar ligando pro hotel. Mas ali ainda no contexto de agência. De agência, eu era freelancer. Uhum. Aí eu vou e crio uma agência por causa desse cliente. Como que você chega na X-Tech, por exemplo? Então, aí criei a agência. Aí esse meu amigo, Ricardo Saavedra, ele vai lá e fala, ele era criativo, ele fala, cara, eu também tenho uns contatos e tal, pô, vamos fazer uma agência? Pô, falei, cara, vamos, eu gastei R$10.000 de imóveis, me dá R$5.000 e a gente é sócio aqui dessa agência 66. Ele me deu 5 cheques da mãe, trabalhamos juntos 6 meses, não deu certo, ele queria sair e eu ainda tive que pagar ele. Então foi o primeiro problema societário que eu tive na vida. Beleza. Aí eu tentei me juntar com um cara chamado I9, do Vini. Tentei fazer uma fusão, porque esse cara era bom de anúncio, eu era bom de gráfica. A gente falou, cara, vamos jogar junto? Uhum. Tentamos jogar junto. Pegamos um coroa, que era o cara das concessionárias do Rio, pra ele tentar ajudar a gente a ser sócio nosso. Não deu certo. Desfizemos de novo. Aí eu montei uma parceria com uma empresa de evento, criei uma parceria com uma produtora e eu era uma agência. E aí a gente foi tocando o barco do negócio. Aí foi indo a parada. Foi indo.
Aí começou, pô, vamos fazer site, vamos fazer isso. Quando eu comecei a ter... Aí veio uma crise, acho que 2009. Lembra a crise de 2009? Uhum. Mano, aí eu perdi todos os clientes de FII mensal que eu tinha. Aí era foi cortando assim, custo. Eu lembro até hoje. A ressaca de a minha 2008 conta era a ali. seguinte, quanto eu tenho de custo, Uhum. quanto é o salário que meus amigos como trainee da Ambev ganhavam, era 3.200. Não podia Era o ser quanto eu tinha menos. que ganhar fixo de FII mensal. E aí o resto eu ganhava em projeto e venda espontâneo. E aí fui indo. Teve essa crise, quando teve essa crise eu quebrei. Quando teve essa crise, os contratos cancelaram. Aí eu comecei a entrar nessa loucura do, pô, eu tenho que vender pra pagar as contas. Aí eu reduzi o time, aí teve que pagar a demissão. Aí eu comecei a ter esse BO. Aí o que eu fiz? Eu criei um negócio que era o designer no escritório. Então, eu lembro até hoje, meu cliente era o Sindesp, a Só a Rigor e a Real Powerbolts. Uhum. O que era basicamente? O cara me contratava por 2.500 por mês e um dia na semana eu ia no escritório dele e tocava toda a demanda de marketing que ele tinha. Então eu abria meu CorelDRAW e fazia arte, fazia panfleto, fazia banner, fazia tudo. Ah, terceirizava o marketing com vocês ali. E aí eu consegui, porra, ir fazendo a parada. Uhum. E aí numa dessa, cara, eu meio que entrei em depressão. Porque eu vi que eu tava na corrida dos ratos. E aí o que eu fiz? Eu criei a Marketing Shop. Eu falei, cara, vou parar de ficar vendendo serviço, fazendo reunião e vou começar a botar preço nas coisas e vender coisa pronta. E aí comecei a vender serviço pré-pronto. Ao invés de fazer projeto, E aí você eu criei o tangibilizou shopping do marketing, ofertas o marketing ali pra shop. envelopar e vender de forma Então mais era, fácil. quero pro botar cliente. rádio na minha empresa. Aí eu tinha um parceiro lá de rádio. Eu fiz o marketplace. Tá. Quero registrar minha marca. Eu tinha um parceiro lá, registrar minha marca. Quero tal. E alguns serviços eu era tanto marketplace quanto prestador de serviço. Uhum. O que não tava no seu core, você terceirizava. E aí, meu irmão, eu botei vendedor. Eu lembro até hoje, eu pagava R$200 por semana, o cara tinha que me trazer 100 leads por semana. Uhum. Pra ele desbloquear os 200, ele tinha que me trazer na planilha lá 100 visitas. Então era 20 visitas por dia, 20 prospecções por dia. Ele tinha que me apresentar a planilha que ele prospectou 20 clientes na semana, ele liberava os R$200 dele. E ele tinha mais a comissão. Aí comecei, cara. Aí comecei a botar vendedor, redes de vendedor, pô, pegar meus amigos que não conseguiam estágio, não conseguiam emprego e falar, mano, quer trabalhar comigo? Tem uma marca legal, tem um cardápio de solução aqui legal. Pô. Que foi a intersecção da agência até chegar na X-Tech, né? Você saiu do modelo de serviço envelopou o marketplace. Fui pra esse modelo meio que de produto. Tá. De prestação de serviço mais produto. Uhum. E aí começou a ter muita demanda por e-commerce. Aí foi o que eu tentei fazer um sistema de e-mail marketing primeiro, mas eu revendia Dinamize, era bom. Uhum. E aí eu desisti. E aí eu fui pro modelo de tentar fazer um sistema de site. Do sistema de site eu botei um checkout. Do checkout eu virei uma agência. Aí eu vi um vídeo no YouTube do Bill Gates que falava assim, faça as pessoas ficarem ricas e você se torna milionário. E aí eu falei, cara, eu preciso criar algum produto para as pessoas ganharem dinheiro, que automaticamente eu vou ganhar dinheiro. Essa foi a virada de chave. Qual era o seu nível de consciência de modelo de negócio? Porque assim, você sai do modelo de agência, depois você fala, eu preciso envelopar isso para vender de forma mais fácil, para não ser, vou entrar aqui, entender a demanda e fazer algo customizado. E aí depois você até consegue terceirizar uma parte do tipo, não tenho isso, mas tenho parceiros que faz. E aí tem uma demanda ali de e-commerce, que começou um hype, né? Todo mundo querendo loja no Brasil. Eu, inclusive, conectando alguns pontos, 2009 eu trabalhei na Ikeda, que era a maior plataforma online do Brasil na época. E 2010 eu trabalhei no Walmart. E aí, no Walmart ali era o início da Vetex. É isso aí. Onde nasceu. Que tinha mais proximidade. Onde a Vetex virou e-commerce. É isso aí. Que aí a Vetex, até onde eu sei da história, né? A construção da Vetex passou pelo Ponto Frio, Walmart na construção. Eu lia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tinha muita história ali, então eu tava sempre vendo o modelo de franquia, como é que o cara crescia, quanto o cara faturava, então eu olhava pro meu negócio e falava, cara, tô faturando pouco. E vinha só as páginas, né? Negócio tal, X milhões. Mas era uma referência, eu tô faturando pouco. Porra, olha essa história aqui, olha esse negócio aqui. Eu lembro que a edição do Romero, quando o Romero vem de Buscapé, foi onde eu falei assim, porra, deixa eu entender mais sobre esse mundo de tecnologia. Uhum. Agora, quando eu vi esse vídeo do Bill Gates, eu falei, porra, eu tenho que parar de fazer as coisas pra mim e começar a fazer coisa pros outros ganharem dinheiro.
Então eu comecei a entender o poder de você fazer algo pros outros ganhar dinheiro. E ali naquele momento, foi uma virada de chave muito grande. Porque eu falei, pô, ninguém vai ficar querendo vender a minha agência. Eu vou criar uma tecnologia para as outras agências venderem. E aí foi quando eu mudei o nome para X-Tech, foi quando a coisa começou a falar, cara, eu vou criar um produto de e-commerce, o produto que eu uso para fazer meu site, eu vou criar pros outros venderem. E nesse momento você não é um cara de tecnologia, mas você decide criar um software que é um modelo, inclusive, de negócio que depois você provavelmente foi descobrir na jornada. Talvez naquele momento você nem tangibilizava que você tinha equity na mesa, né? Então você falou assim, cara, o cara precisa vender online. Quer que eu te fale o que eu pensava na época? Quero. Cara, eu consigo fazer o site muito mais rápido e muito mais fácil. Eu sei fazer um site, um e-commerce em 26 minutos. Porra, dá pra eu vender 10 por dia. Era isso que eu pensava. Sabia que era equity, valor, isso, aquilo. Quem foi me ensinar sobre isso foi o Amuri. Eu não fazia ideia. Minha parada era, pô, eu consegui criar uma parada que eu consigo fazer loja mais rápido, mais fácil e ter controle dessa parada sem ficar precisando ter 300 servidores. E aí, nesse momento, você cria um sistema, minimamente, né? E começa a vender lojas. Nesse momento, ser designer foi super fundamental. Porque aí eu consegui desenhar o sistema que eu queria. Tá. Você tangibilizou para alguém ir lá e programar. Quando eu pego a história da X-Tech e o conhecimento que eu tenho hoje, a minha noção de negócio, a minha criatividade e o meu senso estético de designer foi muito importante, porque eu encontrei o Ricardinho, eu encontrei o João, eu encontrei o Áustria, que foram pessoas que conseguiam transformar as minhas ideias em produto. E eu, toda terça-feira, a gente pedia Domino's, sentava e eu ficava fazendo as mudanças no admin. Palavra, bota esse link aqui, eu pesquisava muita referência e tal. Então eu consegui fazer isso acontecer. Tanto que até eu vender a X-Tech, eu que fiz todos os anúncios, todos os stands, tudo. Cartão de visita, layout de site, banner de site, tudo era eu que fazia. Porque aí no fim você conseguia tangibilizar a loja para quem tava comprando e em termos de funcionalidade a galera conseguia visualizar para fazer, né? A gente tá todo mundo aqui louco com IA, as plataformas tudo lançando. Procura aí na internet. Eu, em 2016, lancei uma parada chamada Campinator, que era uma inteligência artificial dentro da X-Tech, que ela simplesmente pegava e falava assim, eu quero pegar produtos encalhados com mais de 60 meses, com mais de 60 dias, e quero fazer uma promoção de 30% de desconto e frete grátis com esses produtos para minha base de clientes que não compram há mais de 6 meses. Cara, criava um e-mail marketing, o HTML do e-mail marketing, criava o post do Instagram, criava tudo e fazia automático. Então, a X-Tech, ela explodiu porque ela foi a primeira plataforma que coisa você fácil na mão colocava do a lojista, regra né? de negócio e ela fazia, depois da primeira compra, 2 dias depois, eu quero que mande e-mail marketing com um cashback. Então você imputava uma porrada de regra e aí o cara ia dando ok e a regra ia rodando e você podia criar a sua própria regra. Campinator. Eu fiz isso em 2016. Eu, da minha cabeça, Ricardo Oliveira e o Áustria que programaram essa parada. Você teve um modelo inicial que você fazia aquisição de clientes e nessa aquisição de clientes, pô, o CAC absurdo para o cara pagar ali uma mensalidade por mês, você no bootstrapping, olhando para o contexto de aquisição e pensou em algumas ideias alternativas. Que ideias foram essas? Cara, a gente ali naquela época começou a acertar o produto depois de mais ou menos 1 ano e meio. Isso já era que ano, mais ou menos? 2014, 15. A gente acertou o produto. E aí eu, em final de 14, tava ali criando 10, 5 lojas por dia. E eu comecei a entender o jogo do size, comecei a entender o jogo da escala, comecei, a entender que eu precisava entrar no jogo. Eu sabia qual era o jogo, mas que é o que muita gente sabe. Você sabe qual é o jogo, mas você não quer entrar nele. Eu comecei a entender como é que eu tinha que entrar nele. E aí, cara, eu patrocinei... Cara, a vida ela é muito louca, né?
eu recebi um e-mail, eu tava limpando meu e-mail, porque eu tenho toque de ficar limpando mensagem, e tinha uma mensagem no meu spam, Feira do Empreendedor, Rio de Janeiro, Sebrae, 30 mil pessoas, 4 dias de feira, últimos estandes, R$1.800, parcela em 6 vezes no cartão. E eu falei assim, pô, mano, eu vendo a loja a R$990, R$890, a básica, e a outra eu vendo a 1.890, 1.690. Falei, pô, é impossível eu num evento de 30 mil pessoas, 4 dias, não vender uma loja. Pelo menos 2 ali. Eu vou fazer essa porra. E aí eu fui lá e paguei, eu passei o cartão, botei o nome do stand Market Shop, porque a X-Tech era um produto do Market Shop, e falei pro moleque, falei, ó, se prepara aí que a gente vai ter 4 dias aí, a gente vai pro stand e vamos fazer a parada. Então percebam, né, pessoal? Quando a gente olha para a pessoa no momento atual, a gente está olhando às vezes para o Alfredo na página 250. Quando a gente olha nas primeiras páginas, ele foi um cara que olhou, pô, será que eu pago ou não um stand, que provavelmente era um stand pequeno, R$1.800, né? Então assim, ninguém começa na página 250. A gente começa na página 1, vai construindo a página 2, a página 3. Então, quando vocês tangibilizam a história da pessoa, vocês começam a perceber que são movimentos que te preparam para os próximos. Quando a gente olha para frente, agora vocês vão fazer um valley com 2.000 pessoas. Porra, né? Então, enorme. Não, então... olha que louco, irmão. Eu não sabia como é que fazia um stand, pô. A mulher do Sebrae me liga na semana do evento falando assim, tudo bem, você é o Alfredo do Market Shop? Eu falei, sou. Ela, teu stand é o único sem adesivo. Eu não sabia que tinha que adesivar, que tinha que nada. Aí eu falei, pô, mas como assim e tal? Ela, não. Aí ela me explicou, aí eu fui fazer orçamento, R$3.000 de adesivo. Aí eu falei pro Ricardo, aí falei, orçamento. Eu falei, R$3.000? Falei, o stand vai ser 2 vezes mais caro que o stand, Pode irmão. escrever, não vai dar. Aí eu virei e falei assim, e depois eu trago pro escritório pra usar de novo. Ela falou, não. Eu falei, não, nem fudendo, eu vou pagar R$3.000 pra jogar fora. 4 dias só, R$3.000, tá louco? É o que eu ganho por mês. Aí o que eu fiz? Eu fiz uns banners e botei uma porrada de banner, ficou horroroso. Horroroso. Você fica o toque aí, na hora que você vai enviar um orçamento, né? Você é equipe interna dentro da empresa, não é só o stand. Não adianta pedir depois orçamento adicional, né? Equipe Fluency Pass. Ai. Tô de olho em vocês, hein? Aí, meu irmão, eu sei que eu cheguei lá, a gente pegou, e aí eu cheguei no evento, cara. Aí a vida é maravilhosa, né? Cara, o lugar era muito privilegiado do stand. E era o palco pra você brilhar, cara, ali, né? Vendedor. Era o stand, olha que loucura. Era o stand da área de franquia, de frente pro Google, Facebook, de frente para a área de tecnologia, de esquina. Cara, eu cheguei lá, eu senti que era X-Tech, não era sobre Market Shop. Na hora, eu já mudei o stand pra X-Tech, botei só o banner da X-Tech. Na época você tava com as 2 empresas em paralelo? Tinha 2 empresas. Cara, já fui pra X-Tech, aí já peguei, aí já comecei a pegar todas as agências que estavam com stand no evento, comecei a dar cartão pra eles falarem, ó, se alguém precisar de loja virtual, me indica ali, hein? Se alguém for lá e precisar de agência... Esse é canal de venda pra você. Aí eu comecei a fazer um totem com um folder de todas as empresas de marketing digital do evento, trocando por botar meu negócio no deles. Aí eu fui andando na feira e prospectando os stands da feira. Então eu consegui vender 3 lojas antes da feira começar, só na montagem. Uau. Aí eu peguei e meu irmão, vem o superpoder do vendedor, né? Vem a autoconfiança. Aí eu peguei a loja já tava pronta a nível internacional. Eu peguei um cara que vendia Totem Touch. Cara, Totem Touch 2015. E o stand do cara era numa localização merda, porque ele tinha feito permuta. Eu virei pra ele e falei, irmão, porra, teu totem é lindo, mano. Faz o seguinte, bota no meu stand, que é lá no meio do Vucu Vucu. Bota o teu totem no meu stand, bota o teu vendedor lá, vai todo mundo perguntar de quem é o totem. Aí tu vai ter muito mais lead lá do que tu ficar aqui escondido. Aí ele, porra, dá... Mano, aí eu vou, empurro o stand, o totem até o meu stand, boto um totem gigante no meu stand, Totem Touch. No final, eu transformei meu stand numa feira, brother. Você tinha agência no meu stand, porque como a localização era boa, eu ia no cara que tava na localização merda e falava, cara, fica lá no meu stand,
porque eu sabia que quanto mais gente, atraía mais gente. Era a loja, né? Então eu sabia que se meu stand vivesse lotado, mais gente ia parar. O que tá acontecendo? Virou marketplace ali Virou dentro. marketplace ao vivo. Aí eu saí de lá com parceria com a Google, com a Meta, com a Guia-se. Meu irmão. E aí eu entendi qual era o jogo do evento. Vendemos 100 mil reais. Eu falei, porra, qual é a próxima feira do empreendedor de Sebrae? São Paulo. Falei, vambora. Aí foi game changer, assim. Vim para São Paulo. Foi... Mas veio pra terra dos negócios. Cara, aí a parada foi que a galera... os caras do Buscapé, os profissionais de mercado, os caras passavam no stand, falavam, mano, que isso? Pô, que produto é esse? Como é que a gente não sabe que isso existe? Porque as plataformas eram muito engessadas, né? Os softwares de e-commerce eram muito quadradão ali. Uhum. Então era um mercado muito acomodado. E a gente chegou, eu lembro até hoje, ser na Shopify brasileira. Então, pô, a parada foi tomando uma atração de viralizar em fórum de internet de desenvolvedor. Então, eu brinco que é igual o Super Coffee. O Super Coffee é o Super Coffee porque personal trainer e nutricionista compraram a ideia. Uhum. A X-Tech é o que é porque o designer e o web designer comprou a nossa ideia. Falou, porra, esse produto facilita o meu trabalho. Os caras foram evangelistas dos seus canais de distribuição. Tanto que eu falo isso até hoje. Eu falo, cara, a gente tá muito preocupado em fazer marca para quem é o nosso cliente. Marca você faz para quem forma a opinião do nosso cliente. Então, quem é o cara que forma a opinião do cliente? Porra, é o fulano? Então eu preciso construir marca com esse cara. Pega até o case da Amanco, né? A Amanco, quando ela ganha o encanador, por exemplo, ela começa a ganhar espaço da Tigre, que, pô, já tinha anos e anos de mercado, né? Então, muitas vezes é quem fala com o nosso público, porque o prestador de serviço muitas vezes tem esse acesso final. E aí, na hora que a gente tangibiliza os canais de distribuição, essas coisas ou essas oportunidades podem ser encontradas. E aí tem um momento que você vende a empresa. Qual foi o valuation que foi vendido e como que vocês chegaram nesse valuation? Como que isso foi tangibilizado? Cara, o que rolou foi que eu conheci o Mariano no evento. Na verdade, o nome da plataforma chamava M-Shop. Quando eu vou para um evento, que foi o primeiro Vetex Day, que se chamava E-Commerce Day, eu conheço a Vetex, eu conheço o Mariano, fico obcecado por ele, falo, porra, esse cara é muito foda, esse cara é muito foda. Começa a estudar sobre Vetex e, pô, falo, cara, vou criar um nome parecido pra gente surfar a onda desses caras, porque esses caras vão ser grandes. Uhum. E aí eu mudo o nome. Inclusive, 2019 eu trabalhava na Ikeda, 2010, quando eu trabalhei na Vetex, pra mim já tava, assim, trabalhei na Vetex dentro do Walmart, era pela F-Câmara, que era uma consultoria, e ali eu já entendi que pelo contexto de plataforma, a Vetex seria maior que a Ikeda, era uma questão de tempo por arquitetura de software, né? E aí, bom, a história tá feita aí. A história tá feita. E aí, pô, eu virei pro Mariano um ano depois e falei, cara, eu criei o nome da minha empresa baseado no teu e tal. Ele bateu o olho em mim, gostou, falou, pô, esse moleque é meio maluco. E ali começa uma relação. Ele tenta me levar pra trabalhar na Vetex. Ainda quando como você vendedor, tinha... Uhum. Eu tento. Porra, não tenho muita atenção do lado da Vetex, que já tava num ritmo acelerado. Uhum. Eu largo mão e volto focado com raiva na X-Tech. E aí, 6 meses depois, anuncia a compra da loja integrada. Aí, irmão. Aí eu fiquei... Aí ficou doído. Falei, eu vou quebrar esses caras. Fali a Vetex. Ao invés de me comprar, você tá comprando meu concorrente. Quebrar a loja integrada. E criei uma história, uma guerra, um contra o outro. E usava aquilo ali pra ter energia. E aí, porra, a história tá feita aí. A gente foi pra cima com tudo. Mas não era o pra cima pra quebrar, era o pra cima pra chamar a atenção. Na verdade, não é que eu queria que a festa acabasse. Eu queria fazer parte da festa. Você já tava tangibilizando Sabe aquele vizinho que denuncia ser comprado, a festa, denuncia o barulho, mas na verdade é porque ele não foi convidado? Ele não quer que a festa acabe. Ele quer comer a porra do churrasco também. Isso, é isso. E aí, pô, é isso. Aí o Mariano me procura, depois de um tempo, e fala, pô, acho que tá numa hora legal, vamos se falar, tô precisando de gente com a tua energia aqui na Vetex, preciso de gente que nem você. Pô, você tá construindo um negócio bacana, eu acredito nesse teu modelo de construção de marca, de comunidade, de produto. Pô, vem pra cá, vamos falar. E aí começa. Só que, cara, eu lembro até hoje, eu conversando com a Amuri, e o Amuri falou, irmão, o estágio que você tá não tem valuation, brother. O estágio que você tá é quanto você quer de dinheiro. E olha que loucura, né? Eu lembro que eu comecei a estudar mais sobre isso. Uhum. O Valverde foi um cara que me ajudou, o Julian foi um cara que me ajudou. O Amuri foi um cara, o Thales foi um cara, eu conversei com esses 4, os 5, o Nardon foi o cara, eu conversei com essas 5 pessoas. E o cara que eu mais me identifiquei foi o Rodrigo Cartacho, da Simpla. Uhum. Que tinha vendido a Simpla pra Móvel. E converso com ele.
Tanto que ele fala a emblemática frase: M&A, alinhamento de interesse e gestão de expectativa. E aí eu começo a... Aí eu lembro até hoje, Mariano faz uma proposta merda, de 4 milhões de reais, e... Porra, eu viro pra ele e falo, irmão, se eu não tiver 5 milhões na minha conta, e qual era a minha conta? Minha conta era, cara, meu sonho é ganhar 50 mil por mês. Se eu tiver 5 milhões, porra, eu tenho 50 mil por mês. O maior salário do emprego público é 20 mil reais de aposentadoria. Se eu tenho 5 milhões por mês, é como se eu tivesse criado meu emprego público. Então eu posso jogar na cara do meu pai que, porra, agora eu tenho 20 mil reais por mês pro resto da vida. Ou seja, sou um funcionário público, pai. Pronto, sem precisar trabalhar. Você comprovava duas coisas. Sou funcionário público aposentado, agora você faz parte da festa e ainda esfregava na cara da galera. Exato. Então eu falei, eu fiz a conta e falei, cara... Tá vendo como tem coisas que movem a gente? É isso. Falei, 5 milhões vai dar 50 mil. A regra de inflação é tu gastar metade do que tu rende. Ou seja... É 5 milhões que eu preciso na conta. E falei pro Mariano, falei, bora, você pode chegar no número como você... Eu lembro até hoje, falando no Jaba pra ele. Você pode chegar no número como tu quiser. Se eu não tiver 5 milhões de reais na minha conta... Ele falou, não, mas tu não tá entendendo. A conversa não é essa. Quanto você quer ter? Qual o teu número? E você tinha sócios nesse momento? Eu tinha 80% da empresa. 80% da empresa. Tinha 2 caras de 10. Então 5 milhões precisava ser no seu bolso. No meu bolso. Então a empresa teria que valer mais que isso. Ter ação, ter isso. Meu irmão, tava cagando. E ele virou pra mim e falou, mas quanto tu quer? Qual é o teu número? Eu falei, não, nunca pensei nisso. Ele falou, não, me fala um número assim que, porra. E aí, pô, na época eu já entendia um pouco mais de grana e tal. Falei, 100 milhões, irmão. 100 milhões. 100 milhões é meu número. Aí ele falou, um número redondo, né? Aí ele falou, um número beleza. bom. Vou marcar um call contigo. Eu falei, cara, tá bom. Eu falei, caralho, porra, de 4 milhões, merda. Que era 4 milhões, ele me dava 1 milhão em dinheiro e 4 milhões era o Arnaldo. Você já foi dormir pensando em 100 milhões. Eu falei, caralho, 100 milhões. Moleque, aí ele me liga com uma planilha me mostrando, olha, se você tiver tanto, se você converter em ação e a Vetex alcançar tal número em 2027, você vai poder ter 100 milhões de reais, blá. Aí ele me mostra, eu falei, caralho, meu, que louco, como assim, porra? Aí ele me explica o que é equity, ele me explica o que é IPO, ele me explica qual era o plano da Vetex. Pô, aí eu começo a entender essa composição. Eu acabo de entender tudo e falo, cara, fantástico. Mas se eu não tiver 5 milhões de reais, eu não vai resolver minha vida. Eu não vou estar seguro de tomar decisão. Porque, porra, essa é a parada. E aí a gente começa ali a construir as coisas, demorou 10 meses. Eu começo a entregar o resultado ali, também subiu o resultado. Ele começa a ver do outro lado como é que, porra, eu opero. Eu mostrei, eu tenho certeza que eu, porra, mostrei um nível de sagacidade na negociação com ele, que ele nunca tinha passado até então. Eu fui muito sagaz pro moleque, fui muito sagaz, porra. Eu lembro que eu cheguei pros meus sócios e falei, galera, eu vou parar de vir pro escritório, vou malhar 2 vezes por dia, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar focado nessa parada. E eu entendi qual é o segredo da negociação, mano. O segredo da negociação é você prever o movimento de com quem você está negociando. Quanto mais informação você tem, quanto mais você entende o comportamento do cara, você consegue prever e aí você se posiciona em todas as situações. Então eu fui me posicionando. Então, por exemplo, eu fui deixando determinadas negociações no final do contrato. Eu fui impondo alguns detalhes que mostrava perfeccionismo. Eu lembro até hoje, eu virei para um advogado e falei assim, tá aí que eu vou ter vaga no prédio da Vetex? Aí o cara, vaga no prédio, mano? Por que você tá preocupado com a vaga no prédio? Eu tô preocupado aqui em aumentar o valor. Eu falei, não, irmão, eu quero ter sentimento de dono. Quero ter vaga igual os donos têm. Quero, ter vaga para parar do lado do carro dos presidentes. Por quê? Porque eu sabia que se o cara da loja integrada colocar na vaga diferente da sua... Eu sabia que o fato de eu estar parando o carro no mesmo andar, do lado dos caras, pro time, isso era autoridade. Total, porra, tem vaga aqui, total. Então eu já naquela época, de forma intuitiva... Até porque no fim você tava fazendo um movimento, você não era um funcionário indo pra Vetex. Sabe onde eu mais brilhei no contrato? Eu botei uma cláusula que eu podia escrever livro, dar aula, fazer curso fora do meu contrato com a Vetex, porra. E esse já era... Quando eu botei isso, os caras... ele já faz isso. Tá bom, deixa passar. Não entendi. Tá, G4. Senão a minha parte do G4 era da Vetex. Porra, se não demais. tivesse esse contrato. Então eu fui muito sagaz. E ele comprou esse movimento que você já estava fazendo. Sim. Não era uma coisa que você ia começar ou era uma promessa, não. né?
Já tava Então, executando. Eu já tava em toda a concorrência dele, pô. Tava na GetNet, eu tava lá. Tava no seu. Eu não tinha nem software, mas a marca fazia, pô, bota esse moleque aqui pra gente ouvir os caras. porque no fim, a tangibilização ali foi o quê? Ah, ok, tem uma empresa, mas tem um cara que a gente quer trazer também aqui. Não, era que isso. tem- O contrato era levar eu. Não Exato. tinha deal se não tivesse eu. Não foi uma compra de um software. Aham. Foi um Akirai ali. Eu queria que eu tocasse, que eu fosse preparado. Tanto é que até hoje eu sou colaborador da Vetex. Sim. E esse Além movimento. de sócio. Exato. Porque ali aí você, na negociação, tangibilizou o que você precisava receber a momento atual. Não, aí a gente, pô, chegamos numa negociação de 7 milhões de reais, que os 80% dava os 5 milhões que eu queria, Aham. com earnout de 14. Tá. Então 7 milhões era cash e eu tinha um earnout de 14 que eu, pô, poderia comprar em ação. E aí eu tinha 1 ano pra bater o earnout. E aí, irmão, é aquela correria maluca. Pra fazer o movimento. E aí eu consegui chegar em 11 milhões de reais. Bom demais. Consegui chegar em 100%, era difícil, mas consegui chegar em 11 milhões de reais e aí recebi esses 5 milhões E em aí- ação. E aí você tinha quantos anos? 30. 30 anos, que em um determinado ponto você tinha falado na sua história que queria ter R$1 milhão com É. 30 anos. É. E aí Eu você... virei meus 30 anos. Eu virei meus 30 anos. A gente tá em 25. 25. Eu virei meus 30 anos, o aniversário, com o MOU assinado. Eu não tinha o dinheiro. Eu fui ter o dinheiro em dezembro. Mas ainda era dentro dos seus 30 anos. É. Quando você abre a sua conta e você enxerga o valor que um dia você sonhou para tangibilizar, 1.873.052 talvez que centavos. que foi o você sinal. deu certo com 30 anos, né? Que a gente queria... Eu às printei vezes- e mandei pro meu pai. E aí? Como que foi o Foi sentimento? muito maluco, mano. Tava no hotel que vai ser o Class. Ah, agora em Campinas? Caramba. Tava no hotel que tá sendo o Class. Eu tinha subido pra suíte presidencial que o Mariano tava lá, porque tava tendo evento da Vetex. Assinamos papéis. Desci. Fiquei esperando cair o Pix. Caiu o TED. Uhum. TED caiu. Eu não acreditava, moleque. Eu não acreditava. Minha conta só tinha vindo pingar 15 contas até então. Aí entrou 1.800.000 e pouco. A gerente de Santander me ligando. Falei, agora tu me liga, né, porra? Me respeita, agora tem vaga no Eu lembro prédio. até hoje. Sabe aquele Santander ali da Faria Lima? De Aham. esquina? No dia seguinte eu fui lá pra aplicar o dinheiro. Porra, demais, cara. E Eu aí, lembro até hoje. você entra numa jornada, né? E a jornada da Vetex aí tem, né, vários anos, mas tem um ponto de inflexão na A Vetex. Vetex tem 20 anos, eu tô lá 8. Que a Só que Vetex eu tô na Vetex, eu sou a segunda geração do turnaround da Vetex, do crescimento. Eu entro na Vetex, a Vetex tinha acabado de pegar a Riverwood. Ah, Tinha saído o Napster e tinha entrado o Riverwood. Então eu entro na Vetex, a Vetex com, pô, financiamento do BNDES. A Vetex era uma empresa que não dava lucro. Eu entro, a Vetex tá, tipo, começando a ter um cara na Argentina, ter um cara no Chile e tal. tangibilizar um América plano Latina, internacional. E aí eu entro com o Mariano se mudando pra Londres, naquele programa de incentivo do governo de Londres, de ajudar a levar a empresa de tecnologia pra lá. Eu entro nesse movimento do Mariano indo pra lá e a coisa global começando a acontecer. E aí eu participo desse growth da Vetex, dessa acelerada. A Vetex já era uma empresa de 100 milhões de dólares, já era uma empresa que a Riverwood tinha botado 20 milhões de reais, se eu não me engano. Então eu já entro no movimento que a Vetex já era uma empresa que tinha um puta escritório no Rio, já era a maior do Brasil, já tinha o Vetex Day com, pô, 10 mil pessoas. Então a Vetex já era a Vetex. Mas foi o... tinha um mas grande era plano, o momento, né? entendeu? Foi o... Eu entrei ali meu irmão, sabe? Quando você entra ali com a porta fechando assim, você chega no guichê e embarca. Foi o que eu embarquei, irmão. Eu cheguei a comprar a ação da Vetex a 300 milhões de reais de valuation de funcionários saindo. Caramba. Então... O que eu fiz? Eu peguei o dinheiro. Quando eu peguei o dinheiro, eu falei, agora que eu eu entendi faço? o jogo. Aham. Aí eu comecei a comprar ação. Tá. Por quê? Porque eu vi que a ação que eu comprava quando o funcionário saía
era 350 milhões, porque tinha 50% de desconto. Versus a ação que eu comprava no M&A, que era 752. Tá. Então ali você fez eu mais... comprava pela metade do preço quando o cara saía. Então eu falei, melhor ficar com dinheiro, esperar a galera sair comprando, do que pegar no M&A. Então eu fazia mais cash out. Então eu fui fazendo isso. Só que o meu earnout era o seguinte, quando o meu earnout acabasse, eu comprava ação ao preço que eu entrei. O que aconteceu? Meu earnout acabou, um mês depois SoftBank entrou. Então, um mês antes da SoftBank entrar, que a Vetex bateu acho que 2,2 bi de valuation, eu tinha ação a 690 milhões, se eu não me engano. Uma arbitragem brutal, eu já 4 vezes menos. Uma arbitragem de 4 vezes. Então, pô, eu peguei o meu earnout todo e, meu irmão, lau. Porra, demais. Aí eu aumentei posição, porque eu recebia um pacote, eu recebia como executivo. E isso antes do IPO, né? Porque ainda era o momento do SoftBank. Antes do IPO, o Mariano ainda escolheu 8 sócios para poder comprar ação. Então eram dos 8. E você foi escolhido e comprou? Comprei todos os rounds. Porque até o Nardão falou isso pra mim. Falou, cara, você comprar te mostra que você tá committed no business. E eu sempre fui o cara do escritório pra fora. Então acabava que o que eu vivo hoje sempre aconteceu. Sim. De eu ter negócio, de eu investir, de startup. Então eu sempre, há uma década, administro essa situação de, porra, eu ter investimento dos negócios que aparecem pra mim, de ganhar dinheiro com relógio, com carro, com não sei o quê, com não sei o que lá, com intermediar coisa. Então eu sempre vivi esse momento, entendeu? E aí você entra no momento da Vetex, que ela começa a se estruturar, abre uma janela, e essa janela é ali perto do momento da pandemia, pelo que eu me lembro, e a Vetex faz o IPO. Como que é esse momento na sua vida agora como empreendedor dentro de uma empresa que abre capital e não decide abrir capital no Brasil, né? Vai para os Estados Unidos, empresa brasileira, capacete do Senna. Eu lembro até hoje, cara. A pandemia exponencializou o mercado de e-commerce no mundo. A Vetex estava muito bem posicionada, já estava preparada para algum tipo de movimento ali. O SoftBank já entrou para ajudar a acelerar essa ancoragem e tudo mais. Então, eu lembro até hoje do Geraldo me ligando. Eu brinco com o Mariano, eu fico até triste, porque não foi ele que me ligou, foi o Geraldo. Mas a gente tem uma relação, os três, muito boa. O Geraldo me ligou e falou, cara, tá com passaporte? Eu falei, mentira. Ele falou, vai pros Estados Unidos aí que em julho é melhor você estar por lá. Aí eu falei, sério, Gê? Ele falou, pode dar merda, mas se organiza pra estar lá, vai pro México, faz a quarentena. Já era uma coisa que, vamos dizer assim, estava em desenvolvimento. Era uma coisa que estava em planejamento para 2027. Tá. Que foi puxada para 2025. Porque olhando pro timing ali, eles entendiam que teria uma janela que era uma janela exponencial. 2025 não. Era uma coisa planejada para 2027, que foi puxada para 2021. Então, o fato da pandemia distorceu o nosso mercado praticamente 5 anos. Então, pô, foi muito louco. Eu não participei. Eu participei muito da questão de comunicação do IPO ali, algumas estratégias de como é que a gente ia soltar, quando, onde. Eu fui o primeiro cara, eu soltei antes da imprensa no meu Instagram. O Mariano deixou. Até porque você era o porta pra fora também. Já era o porta pra fora, eu já era esse cara, né? Eu era, globalmente, pros investidores, eu era o Chief Evangelist Officer da companhia. Então eu já era esse evangelista da Vetex. Era eu e o Marcos, que fazia América Latina, e era eu no Brasil. E eu tinha um bônus de $500 mil se eu aprendesse espanhol, fizesse uma palestra em espanhol, eu ganhava $500 mil. Se eu fizesse uma palestra em inglês, eu ganhava mais $500 mil. Se eu conhecesse a Fluency PES antes. E essa era a pergunta, né? Porque, cara, a Vetex foi lá fazer a IPO e como que você enxergou esse movimento de internacionalização e naquele momento não tendo inglês? Como que você, você se sentiu frente a diversas oportunidades que você poderia ter naquele momento? Merda. Essa é a real, assim. É um negócio até que eu acho que é um momento interessante pra falar pra turma. Eu não falo muito sobre esse assunto, porque é um dos assuntos hoje que eu me considero um cara incompetente por várias coisas. Primeiro, por botar tempo nisso, porque eu sei que é importante. Por ter a competência também, a facilidade de aprender rápido. Eu tenho um desafio muito grande.
Eu já fiz inglês lá no colégio, já fiz inglês depois de cursinho, já fui morar fora 3 meses, mas no final do dia tem um inglês de sobrevivente. Uhum. E eu perdi muita oportunidade, de trocar ideia com Barack Obama no Vetex Day, de trocar ideia com Richard Branson no Vetex Day, de trocar ideia com Hamilton no camarim. Então, em vários eventos com o Thales, em várias palestras que eu tive, eu consigo entender, eu consigo me virar. Só que me virar não é ser bom o bastante para realmente extrair valor máximo daquela situação. Então, eu sempre me apoiei em desculpas, que eu acho que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. Tô sem tempo, cuja oportunidade, mas no final do dia é porque eu sou ruim, então é natural que, a gente vá tentando ficar só nos lugares onde a gente é bom. E eu fui criando essa barreira, eu fui botando na minha cabeça que é difícil. E se tem hoje uma coisa que eu sinto que eu preciso resolver na minha vida e vou resolver, acho que agora junto com vocês, né? A gente tá criando um plano para isso e acho que o que mais hoje tem na minha cabeça é, cara, será que eu vou querer que a minha filha, que vai nascer sabendo falar inglês, eu não vou saber falar, eu vou querer dar esse mau exemplo para ela e tal? Então acho que tem 2 lados aqui, né? Tem um lado do cara, o inglês ele é um software na vida de uma pessoa. Uhum. O inglês é como se você operasse sem inglês, é como se você tivesse uma empresa sem CRM. É como se você tivesse uma empresa sem RP. Então... O que eu falo é que o inglês é o superpoder. Então, independente da sua habilidade, se você souber inglês, ela será exponencializada, né? Então, se você já é um cara fantástico no Brasil, lá fora você seria um fantástico internacional, best-seller, mega empreendedor, né? Hoje eu tenho ciência de que o não saber inglês fluente significa para mim dezenas de milhões de dólares a menos na minha conta. Dezenas ou centenas. E a gente vai resolver isso daí. Essa é a nossa missão. Diogo Aguilar e Alfredo Soares. E, cara, nesse meio tempo vocês foram lá e tiveram a ideia de fazer uma imersão. Fizeram um story no Instagram e aí nasceu o que na época era a Gestão 4.0. Que hoje é uma das empresas de negócio mais imponentes dessa década e existe todo um processo de construção. Conta pra mim como que é desde aquele momento no poker, vocês pensando, vou criar uma sociedade, mas são 3 pessoas, porque às vezes tem aquela sociedade que é de bar, né? E na hora que você vê no dia seguinte, já tá desalinhada, dá um monte de problema. Cara, eu sempre eu já tinha tido problema com sociedade. E eu sempre me dei muito bem sozinho, tocando a coisa. Mas, na verdade, o que rolou ali foi que eu já tava, olhando para esse mercado de educação, porque era meu canal de aquisição para vender plataforma de e-commerce, então eu já tinha entendido que era mais barato eu fazer um evento, uma palestra de como vender mais, e dentro dessa palestra eu mostrar que criar uma loja virtual era uma das formas de vender mais. Então eu já estava usando a educação como canal de aquisição, estava começando a ver o movimento de infoprodutores ganhando relevância e ganhando muito dinheiro, dos grupos de mastermind, de mentorias, estava começando a nascer, e eu queria fazer uma de e-commerce. Por quê? Porque eu ia na mentoria do Bruno Oliveira, do e-commerce na prática, e, ele fazia 100 mil. Eu falava, mano, esse cara ganha 100 mil no final de semana, gasta 20 no hotel e bota 80 no bolso. Eu trabalho aqui o mês inteiro na X-Tech para conseguir no final do mês, com sorte, tirar 15 conto de salário. Eu vou ter que fazer uma parada dessa. E aí eu tentei trazer o Nardon. Só que nisso eu falava muito com o Thales. Eu ficava na casa do Thales quando eu vinha pra São Paulo. Então eu comecei a falar muito. Falei, mano, tô vendo esse cara ganhar dinheiro. Olha isso aqui. Isso é buchitagem. A gente é de tecnologia. Então ele sempre muito focado no próximo round, construir uma coisa muito grande. Sim. E eu olhando pro dinheiro ali. Que é muito hoje a nossa complementariedade, né? A visão e a obsessão dele pelo longo prazo e a minha capacidade de extrair valor do curto prazo e monetizar as coisas. Então eu consigo viabilizar a gente ter dinheiro para ter tempo para construir o que ele é obcecado, que é o longo prazo. Uhum. Então funcionou muito bem. E obviamente que o Nardon acelera isso e conecta o futuro com o presente, com a capacidade de inteligência lógica e matemática que esse cara tem. Então até que ele é engenheiro. Então ele constrói essa engenharia ali. E eu acho que é isso. Eu acho que nasce esse empurrão meu. O Thales abraça. Ele é muito bom de tirar as coisas do papel e de reunir gente boa. É o lado gestor.
pô, reúne muito bem. E aí nasce o negócio, e aí quando nasce o primeiro intervalo, a gente já entendeu que não ia ser um evento. Esse reunir muito bem, eram 3 pessoas inicialmente, mas foi pensado estrategicamente ou eram as pessoas que estavam na mesa naquele momento e deu certo? O Thales falou, puta, vou fazer alguma coisa nessa linha de educação. Pô, o Alfredo me ensina, me dá muito insight de monetização, de vendas e tal. E, pô, a X-Tech é um case. Pô, eu fui o case do ano na época do M&A. Tipo, não tinha muita venda de 14 milhões naquela época. Sim. Em 2015. Era como se saísse uma venda de 150 milhões hoje. E o Nardon era o cara mais inteligente que ele conhecia e já tinha trabalhado com o cara na Rocket. Então, basicamente, ele falou, cara, tu fala de venda, eu falo de gestão, cultura e pessoas, e Nardon, você fala de growth, você fala de marketing. Nisso, a gente, pô, o Tony morava com ele fala assim, porra, Tony, quer produzir o evento? Quanto tu ganha um produtor de evento? 10%? Pô, a gente te paga 10% pra tu tocar tudo. Mas tu não vai só produzir, tu vai tocar venda, tudo, beleza? Beleza, fechou. Nasce o G4. Nasce nosso acordo. E aí o Tony vai pra tocar a operação, só que nesse momento... No início ele vai pra fazer o evento. Tá. Quando a gente decide fazer o evento virar uma empresa, aí a gente fala, porra, discute participação, tal, pô, vamos com a mesma participação, mas Tony, assume o executivo da empresa. Porque nesse momento vocês estão em outras iniciativas, né? Você tá, pelo que eu lembro... Na transição como conselheiro já, né, de CEO para conselheiro da RAP, Tá. Eu na Vetex e o Thales na Singu. Em desafios diferentes, inclusive, né? E aí o G4 começa, me conta, beleza, primeira turma rodou, deu certo, falou, pô, isso pode ser um negócio, esse negócio de vender curso pode dar bom. Long story short. Até porque... Assustou a gente... Desculpa fazer um corte aqui. Até porque, pra quem não entendeu... Quando a gente olha o Alfredo, o Nardon e o Thales, eles vêm do contexto de tecnologia com playbooks que eram mais, vamos dizer assim, novos, de nova economia, né? E aí, para um Brasil que, por isso que quando vem com, vamos supor assim, gestão 4.0, é algo que o empresário olha e fala, pô, nunca vi isso. Participa do movimento e fala, nossa, isso daqui... Que eram coisas já aplicáveis num contexto de tecnologia, vamos dizer assim, né? Startups e tudo mais. Basicamente, o que acontece é que a gente faz a primeira turma, no final a gente já fica impressionado com a quantidade de lead que apareceu dos nossos stories. Foram 500 leads para 50 vagas. A conversão ali, ela ficou na casa de 18%, 20%, 25%. Então, brutal. A primeira turma lotou em 48 horas. Então, a gente falou, cara, vamos abrir a segunda. E aí fizemos a parada. Quando a gente fez a parada e viu o nível de valor que a gente entrega, que a gente conseguiu entregar, a gente falou, cara, isso aqui é mais do que um evento, hein, mano? Isso aqui é mais do que uma imersão. Isso aqui é mais do que um produto. Aí a gente fala, puta, vamos organizar melhor? Vamos organizar melhor. Só que a quantidade de lead que gerou durante a primeira turma, com todo mundo postando, foi muito grande. Tanto que eu lembro até hoje, eu ensinando pro Tony, falando, Tony, você sempre vende pro lead de maior consciência, o lead mais quente. Por quê? Porque ele tava ligando pro cara da primeiro post. Só que o cara do último post tava muito mais quente pra fechar. Então, a conversão dele ligar pra esse cara era muito menor do que ele ligar pro cara que tava chegando agora. Então, eu falei, cara, você vai ter que ter alguém ligando pra quem tá entrando agora pra fechar mais rápido e alguém ligando e vendo pro cara das antigas, que foi onde entrou a Carol. Amoroz. E aí ali a gente fala assim, pô, vamos tocar a parada. Na terceira turma, cara, a cadência de venda tava muito certinha. Então a máquina tava muito montada. Aí a gente fica um mês sem executar a turma e toma a decisão de quantas turmas fazer no ano e como a gente fazer. Aí a gente subloca o escritório dentro do escritório de alguém e começa a contratar a Carol, começa a botar as pessoas. E aí começa ali o G4, a ter mais site, landing page... Aí a gente resolve lançar o G4 Startups, que era um produto online, porque muita gente começou a reclamar do preço. A gente falou, beleza, vamos lançar um produto de entrada e vamos a gente ter um produto caro e ter um produto muito barato. Não vamos ficar criando uma esteira muito grande. Então o cara que não quer aqui, ele vai consumir esse aqui. Cara, foi um sucesso, foi onde veio o João. E aí quando tinha o produto online, aqui o produto, aí, cara, a gente já começou a ter uma cadência. Aí a gente percebeu que a demanda por growth era muito alta. Foi quando a gente criou Growth Marketing.
E aí foi, mano. E aí começou a criar uma Aí escada virou de empresa. valor, Foi uma isso, esteira né? de produtos. E aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que agora vocês estão no quinto ano, né? Sexto ano. Em termos de faturamento e desafios, o que você lembra assim na jornada? Eu acho que o primeiro ano era muito executar, então a gente executava a turma cada vez em um lugar. Era um desafio muito do, ganhar dinheiro. Então a gente estava muito, muito obcecado por, ganhar o máximo que dava. Então era o time mais enxuto que podia, a estrutura mais enxuta que podia, a gente pedia escritório emprestado para executar a turma. Então era muito essa cabeça no primeiro ano de empresa. Talvez ainda não acreditando que poderia ter tão potencial como tem Era hoje. isso. O pensamento era, cara, tem uma demanda reprimida, estamos extraindo valor aqui, vamos sugar esse valor mais rápido para ver o que acontece. No segundo ano, foi um ano de, transformar, virar negócio. Então foi um ano, da pandemia, foi um ano que a gente trouxe o Lucas, foi um ano que a gente, queria crescer no online, a gente começou a ter um crescimento marcado. Foi o ano do primeiro ano do clube, foi o ano da decisão do vamos ser uma empresa, não seremos um negócio. Seremos Ainda uma empresa, queremos receita ano, recorrente, não podemos... Essas decisões foi em 2019. Boa. Não podemos dar aula em mais de um produto, queremos 70% de receita recorrente, queremos diversificar canal de aquisição. Essas decisões que hoje ditam várias decisões estratégicas nossas, foi tomada no segundo ano da empresa. E aí, nesse segundo ano, vocês ainda estavam meio que como conselheiros da própria empresa, tocando as outras iniciativas e o G4 crescendo alucinamente cada vez mais. A gente fez 11 no primeiro, 22 no segundo. Então, assim, era um crescimento muito grande, mas muito com a cabeça de ganhar dinheiro, mas já fazendo o negócio virar uma empresa. O terceiro ano foi quando nasce a cultura do G4. Tá. O terceiro ano é quando a gente pega a Texas, é quando o Lucas assume como CEO, é quando vira as BUs, é onde o John entra, é onde a Thay chega, é onde a gente começa a fazer o G4 ser maior do que a gente, é onde a gente começa a testar novos negócios, a gente testa o In-Company, é quando a gente começa o movimento como empresa, é quando a gente tem uma sala e começa a ir para o escritório. É exatamente nesse terceiro ano, que foi o ano que a gente fez 50 milhões. 50 milhões. E aí de 50 para dar o próximo passo. Aí foi a transformação da gente desafios? começar a pular para dentro, da gente começar a criar toda essa grade de produto, a gente criar as comunidades, aí nasce o Scale, aí o clube cresce, aí a gente começa a ter mais reputação, a ter mais audiência, a produzir mais conteúdo. Então isso aí acontece dos 50 para os 130. E aí de 130 para 300, 130 para 200, pra 500. 130 para 200 foi a gente focado no core. Então, é um movimento contrário. Então, até 130, até 50 foi um movimento expansivo. De 50 para 130 já foi um movimento aonde a gente começou a comprimir. Então, o In-Company, a gente começou a ver que a energia e o dinheiro que a gente gastava no In-Company era melhor gastar no Skills. Então, a visão do G4, ela começa a ser desenhada de 50 para 130. Não, de 22 para 50 começa a ser construída a visão do G4. De 50 para 130, a gente começa a entender que a gente não vende para empresário, para empresa grande, a gente vende para o dono de empresa média. Então a gente começa a tomar a decisão difícil dos 50 para 130. Do 130 para o 200 é focar nas decisões que a gente tinha tomado. Então vamos crescer skill, vamos lançar scale, vamos lançar club, vamos ter... Então focar ali. Dos 130 para os 200, a gente se mantém no core. Qual é o core? E aí o crescimento aqui foi muito nos lançamentos. Do 130 para o 200, teve muito crescimento com aniversário, teve muito esse crescimento. Contexto de campanhas ali, né? Que era tipo, cara, vamos manter o foco no core. Tanto que eu lembro que do 200 para o 300, a gente entendeu que o LTV vinha da G4 Gestão, Estratégia e Traction. Então começa o movimento de limpeza. Então do 205 para o 317, a gente limpa menos produto, mais foco, mais canal de distribuição, aí a gente faz isso. Que ali, basicamente, talvez tangibilizando que se ele entra no Imersão e Mentoria, né, ou no Gestão e Estratégia, que é o nome atual, né, ele poderia... Você não precisa fazer Tem muito uma... mais LTV, então eu começo a fazer muito mais ali.
traz os funcionários, depois pode ir pro clube, tem as renovações, né? Que é ainda o projeto dos 500 milhões, ele ainda é muito dentro do core. Aham. Aonde está a alavanca nova de crescimento? No Capital, que é o que eu toco, que hoje já, pô, gera R$1 milhão por mês de lucro. Porque a nossa meta aqui é muito em cima de caixa. Mas é uma área esse ano que vai fazer R$50 milhões. O Sprints, que é um novo produto também, que já vai fazer esse ano Muito bom R$50 milhões. Mais canal de distribuição, mais foco no core. Fudido. E lança o Journey, que também é um produto recorrente. E de 300 para 500 milhões, tem uma outra coisa também que eu lembro que é interessante, que vocês planejaram isso com o mesmo número de pessoas. Planejamos isso com praticamente o mesmo número de pessoas. Né? Sem tangibilizar tanto assim o aumento de headcount. Sempre o número de colaboradores acompanhou o nosso crescimento. E aí com o IA agora, com o modelo de gestão que o Thales está construindo e tudo mais, a gente tem olhado para um crescimento com menos gente, mais tecnologia. Alfredo, e tá no core ajuda também, né? Com certeza. Porque você tá testando menos coisa. Bom, agenda apertada, né? Se você acha que tá corrido demais essa parte, você pode pedir uma parte 2 aqui nos comentários. Estamos chegando na etapa final. E eu queria, na sua visão, quem é o Alfredo em 2, 5 e 10 anos? Cara, eu acho que meus próximos 2 anos vai ser um Alfredo muito de família. Onde eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que nem 2 não, cara. Acho que o Alfredo dos próximos 5 anos vai ser um Alfredo muito focado em família. Na Antônia. Nos outros filhos que eu e a Manu a gente planeja ter nesses próximos 5 anos. A gente quer ter 2 a 3 filhos nesses próximos 5 anos. Então acho que vai ser um ano muito importante pra gente consolidar e desenvolver o nosso casamento, a nossa relação, que é um desafio muito grande. Hoje em dia, com essa minha agenda corrida, com a agenda de mãe, a gente é muito parceiro, a gente se dá muito bem, então isso a gente precisa continuar se dando muito bem nesses 5 anos, porque tu conversa com todo mundo casado, é um desafio gigante e é um lugar novo, então não adianta eu ter sucesso na minha carreira, ter reputação, ter seguidor e falhar na minha família. Então, nesse momento eu sou CEO da coisa mais valiosa do mundo, que é a minha família. E eu acho que nos próximos 5 anos, eu já até alinhei isso com o Thales e com o Nardon, não tem nada que seja mais prioridade com o patrimônio que eu acumulei até aqui, com o que eu tenho, a minha família. Então eu quero ser um pai presente, eu quero ser um pai que curte de manhã, que curte de noite, que vai no colégio. Eu quero realmente viver a paternidade. Então, para mim, isso é inegociável na minha vida hoje. E acho que vou curtir muito e vai me ajudar muito profissionalmente. Todo mundo fala que o filho leva o cara pro next level mental. Ontem eu fiz a primeira aula da GE sem slide nenhum. Eu entrei lá falando, galera, eu tenho aula na minha cabeça, eu queria testar hoje a primeira aula sendo pai, eu queria fazer aula sem slide. Aí eu falei, pode ser uma merda, vocês topam? A galera falou, topa. E depois eu ouvi o NPS, mas pelos directs que eu recebi, realmente foi uma parada muito legal. Saindo um pouco do script, saindo um pouco do roteiro e passando os insights da forma que eu sou, que é caótica, mas que eu sei que no final do dia, se a pessoa do outro lado estiver realmente disposta a absorver a forma que eu penso e as coisas que eu falo, ela vai ter resultado, porque é isso que acontece nos últimos 10 anos da minha vida. Então, isso já é um movimento de tomar novos riscos por ser pai. Então, acho que 2, 5 anos é isso. Acho que 10 anos eu tenho um milestone fundamental, que é a minha filha querer me seguir no Instagram e querer ver meus conteúdos, e ela falar pra mim que eu inspiro ela. Eu não consigo imaginar nenhum negócio, nenhum M&A, nenhuma venda que me dê mais orgulho daqui a 10 anos do que a Antônia começando ali com 10 anos a entender mais as coisas e ela entender que o pai dela inspira as pessoas e que, de certa forma, inspira ela a ser empreendedora, a vender, a fazer alguma coisa. Então, acho que eu não consigo pensar em nada nesse cohort de 10 anos se não for minha família. Legal. E agora imagina que daqui 20 anos
eu encontre a Antônia. E aí eu tenho a oportunidade de perguntar, Antônia, quem é o Alfredo Soares? O que você gostaria de ouvir da boca da Antônia? Mas é um assunto que pra mim, pra ele, que pô, a gente tá nessa fase, a gente é muito coração, né, cara? É foda. Cara, daqui a 20 anos, eu quero que ela reconheça o pai dela como um cara criativo que, através das ideias, viabiliza muitas coisas, que participou de histórias incríveis como a Fluence Pass, como a Aramis, como a Magalu, como a C&A, que ela reconheça que a minha criatividade é diferente e que eu tenho um poder de conectar as pessoas e de inspirar as pessoas e de fazer as ideias serem executadas, e que eu não tenho ego de precisar que as ideias de ser reconhecido pelas minhas ideias. Eu tenho o prazer de ver as minhas ideias acontecendo. Então, eu quero que o que eu hoje escuto de muitas pessoas e de muitos alunos, as pessoas cheguem para ela. Calma, que isso é pegadinha, hein? Isso é pegadinha. Cara, durante a pandemia, eu fui... E até hoje, eu sou muito parado na rua pelas pessoas agradecerem as lives que ajudaram elas a salvar negócio. Eu já tive uma cena que me marcou muito. Foi no Royal Grill, no Rio. No meio da pandemia, eu tava com a minha mãe almoçando e um cara chegou com uma bebê no colo e falou, pô, tuas lives na pandemia salvou meu negócio. E, porra, ele pegava a filha. É isso. Porque no fim, né, cada conselho, muitas vezes, você... Naquele momento você não tá enxergando quem tá do outro lado, mas tá criando um contexto mais seguro em termos financeiros para uma família. Ele pegava a criança e falava, filha, o amigo do papai salvou a empresa do papai, não sei o que lá. É isso. Só a gente que é empreendedor sabe o quanto a gente, pô, claro, né? Todo mundo sai de casa todo dia para vencer na vida e trazer o melhor para a própria família, né? E o quanto a empresa representa a gente, né? Não sei nem se isso é tão correto assim, mas quando uma empresa morre, né? É praticamente uma morte do empreendedor naquele momento, e a gente tem que ressurgir e abrir novos caminhos. E a gente olha para a família, porque no fim é quando a gente sai de manhã e volta tarde pra caramba, muitas vezes abrindo mão, seja do contexto familiar, esposa, filhos e tudo mais, é porque a gente tá querendo construir o futuro, né? E o Alfredo... Eu quero isso, mano. Eu quero daqui a 20 anos que as pessoas parem ela na rua e reconheçam essa parada, e que ela reconheça isso. É o legado, né? Cara, prazerzaço. Isso aqui, galera, é porque eu tô indo visitar ela ainda. Eu tô com ela há muito tempo. Não, calma aí, vou falar visitar, nego, vai. Eu tô assim porque eu tô com, né, recém-nascido em casa, então sem abraço, sem beijo. Aquela minha energia calorosa tá contida com um soquinho e cotovelada no momento, por causa da Antônia. É isso aí. Bom, pessoal, aqui uma história sensacional de um empreendedor fora de série. Não só um empreendedor, mas uma pessoa humana, de coração enorme, que já ajudou muita gente. Espero que isso tenha servido de inspiração para você, de saber que, independente da página que você tá, essas histórias servem para te impulsionar para todos os desafios que você tem na sua vida, porque todo desafio, para cada problema, há uma solução. Então é isso. Up to 11, aqui a gente traz pessoas que não param no 10, vão pro 11 e fazem o que talvez seria impossível para alguns, possível, e constroem um Brasil todos os dias. Um abraço e até mais. Aqui é o Diogo Aguilar e esse é o Up to 11. Eu trago as pessoas mais brilhantes do país. Pessoas essas que vão além do 10. Que ultrapassam o limite para deixar um legado na nação.